mais um live, hoje um live sem avisar. A gente está tendo aula aqui na aula da formação livre em psicanálise e a gente vai ter aula hoje, Totem e Tabu, Moisés, o monoteísmo, a mesma aula que teve sábado. E eu vou conversar com vocês sobre algo que às vezes as pessoas não conseguem entender. Então, quem está dando aula é o professor Henrique, aqui ó. Esse é o professor Henrique que está dando aula. Ele está dando aula de Moisés, o monoteísmo. Eu estou aqui com tudo fechado e daqui a pouco eu vou começar a preparar minha aula que eu vou dar sábado, os mecanismos de defesa do ego. E aí me deu vontade de vir aqui conversar com vocês antes de eu começar a estudar para a aula que eu vou dar sábado. Todas as vezes que eu dou aula, eu dou aula, eu estudo, eu me preparo. O professor Henrique, ele é psicanalista, ele formou no Instituto Cássia Rodrigues há uns 5 anos atrás. Ele igual a doutora Leila Miguel. São pessoas que formaram no Instituto Cássia Rodrigues. Ele é engenheiro, ele é empresário e hoje ele dá aula, gente. Já fechei com ele a aula de agosto. Essas turmas são as turmas que funcionam de forma presencial. A gente tem uma nova turma que começa no dia 29 de agosto de forma presencial. O vídeo de inveja ontem que eu fiz, foi programado, eu falei da live que ia ser às 19 horas, mas essa não. E depois eu acabo botando um feed, né? Sabe o que eu quero conversar com vocês hoje? E a gente vai conversar só meia horinha, não vai dar tempo não, porque eu preciso estudar para essa aula, porque de dia eu não tenho tempo, porque eu tenho meus pacientes. E eu preciso preparar, já tá toda pronta, né? Porque é a aula, mas cada vez que eu vou dar aula, eu gosto de estudar mais um pouco. Hoje eu vou conversar com vocês sobre... Já parou para pensar por que a gente gosta de se meter na vida do outro? Por que a gente tem esse incômodo sempre com a vida do outro? Por que os programas de fofoca, eles vendem tanto? Por que tem tantos programas à tarde de fofoca? Tem aqueles de fofoca que é da vida dos artistas, mas tem aqueles também de tragédia, tipo o Bate, da Record. Acho que é na Record que o Bate. Tipo o da Atena, na Band. Por que nós temos esse desejo sempre de saber da tragédia humana? Então, como eu estou estudando para aulas de mecanismos de defesa, eu acho tão interessante quando mostrar um livro a vocês, que eu vou indicar para os alunos. Quem sabe você compra. Peraí só um pouquinho. Esse. É óbvio que tem aquele livro que está em PDF da Ana O. Ele está em PDF do mecanismos de defesa. Porque quem falou dos mecanismos de defesa, o Freud fala ali da regressão, da repressão. Ele fala quando ele estuda o inconsciente. Ele fala também lá nos sonhos, no livro de sonhos, né? Quando ele lançou esse livro Interpretação de Sonhos, ele fala do deslocamento, da projeção. Ele fala da dramatização e ele fala da condensação, porque o sonho ele vem desses aspectos. Você quer entender de sonhos? Tem um vídeo lá no canal de YouTube que ele tem 2 horas, que é uma aula que eu gravei em 2016, já tem 4 anos, tá lá. Então tem alguns erros, né, quando a gente está dando aula a gente se empolga na adrenalina, acaba cometendo alguns erros. O erro pior foi falar que Paulo Zulu era louro e que Darwin era judeu, quando eu quis falar das feridas narcísicas. E hoje eu quero falar com vocês por que as pessoas gostam tanto de dar pitada na vida do outro. Por que é difícil a gente dar pitada na nossa vida? Por que é mais fácil a gente se meter na vida do outro? Por que é mais fácil você chegar pro outro e falar, eu acho que você não tem que fazer isso, ou eu acho que você tem que fazer isso? Por quê? Vai falando aí que depois eu abro as perguntas na interrogação. Por que é mais confortável a gente falar, se eu fosse você, eu não faria isso? Quando ninguém está perguntando. Esse cabelo meu, essa franjinha comprida. Na verdade, sabe por quê? Porque a gente se acha a forma. A gente se acha a forma, o padrão de perfeição. Quando a gente se acha o padrão de perfeição, sabe o que acontece? A gente acha que a gente pode sugerir para o outro. Chega aqui, chega aqui, chega aqui.
Nem psicólogo, nem médico, nem enfermeiro, nem psicanalista, nem engenheiro, nem economista como eu sou. Ninguém é perfeito. Ninguém atingiu a perfeição. Sabe? Ninguém. Então ninguém tem que simplesmente virar para o outro e falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente tem que pensar o seguinte, vou botar para cá esse cabelo que está me incomodando. A gente tem que pensar o seguinte: se a gente acha que isso é cabível, traz para você, sabe? É um exemplo que eu dou em vários vídeos, mas que eu queria que você estivesse. Aqui ele está falando, gente, ele está falando aqui, ó, que bonitinho. Ó. Eu vou botar só o som para vocês ouvirem um pedacinho, aí depois eu tiro pra gente fazer. Uma certa polêmica, né? E foi uma polêmica não muito, esse é um vamos dizer, que extrapola muita coisa, mas é uma polêmica que está mais no lado da intelectualidade, né? O uso da antropologia para trabalhar a psicologia dos neuróticos, usando a comparação, né? Só para a gente... Tirei o som, que aí dá para falar mais tranquilamente. E aí, quando a gente acha que a gente é perfeita, a gente acha que a gente pode estabelecer na cabeça do outro o que está na nossa cabeça. Sempre de vez em quando alguém chega para mim e fala: Cássia, o que você achou dessa roupa? Porque eu não tenho estilista não, meu estilista sou eu mesmo. E eu gosto do estilo que eu tenho. Aí eu falo: o que você achou? A pessoa fala: nossa, eu achei linda. Eu falei: então, ó, eu não gosto de vestido longo, porque eu tenho 1,62 m, eu acho que fica estranho pra mim, eu não gosto. Não adianta outra pessoa falar: vai ficar lindo, eu não gosto. Mas eu tava até falando aqui que a Keila, aquele e a Kênia das Manas, Use Pontas Manas, elas adoram vestido longo. Agora elas estão lançando jeans também. Sigam ela, Use Pontas Manas. Elas também estão com... Elas que fazem minhas artes. É a Estúdio As Manas, que faz as artes daqui do post do Instagram. E elas adoram vestidos longos. Elas têm 1,75 m, então elas gostam de vender vestidos longos. Mas isso não quer dizer que eu sou certo ou eu sou errado. Eu simplesmente não gosto pra mim. Mas por que as pessoas... Eu tô usando moda porque eu quero chegar no que eu vou chegar, hein? O pau vai comer daqui a pouco. E aí... as pessoas querem imputar no outro o que está dentro de você. O nome disso é simplesmente arrogância. Quando você acha que você sabe mais do que o outro e você quer imputar nele. Por isso que conselho não funciona. Se conselho não funciona. As pessoas, às vezes, elas fazem e aí elas vão trazer para ela. Mas se der errado, ela bota no outro. Conselho não funciona. Simplesmente, o conselho serve só para você ter como parâmetro de não fazer, às vezes. Então, aí já a moça já escreveu aqui: vestido longo alonga, doutora Cássia. Qual é a parte que você não entendeu, que eu não gosto? Pode alongar ou pode abaixar. Eu não gosto. Vocês percebem como as pessoas, o tempo todo, elas sobem com a capacidade de achar que elas são a sabedora das coisas? Qual é a parte de respeitar o outro que não gosta? Vocês já pararam para pensar que a gente só consegue imputar nos seres humanos valores, consciência moral, ética, até 12 anos de idade? Isso cabe aos pais. Por que às vezes a gente acha que a gente tem a responsabilidade de abrir a cabeça do outro e colocar dentro do outro o que está dentro da gente? Psicólogo e psicanalista nenhum consegue mudar as pessoas. Nenhum, gente. Psicólogo e psicanalista não consegue mudar. Exatamente, Marina. Não gosta e pronto. Por que a gente não se conforma quando o outro não gosta e pronto? Por que é mais fácil achar grossa? Olha como ela é grossa. Eu tô falando que é longa. Gente, a Carolina Dickman, ela tem a minha altura e ela adora usar vestido longo. É o gosto dela. Por que a gente tem que imputar o gosto do outro na gente? Eu sou colorida, eu adoro cores, adoro. O único momento que eu não usei cores foi quando eu estava trabalhando o luto da ida do meu pai. Hoje uma aluna querida, uma paciente querida minha, essa madrugada ela perdeu a irmã dela com 33 anos. Estava com câncer, e desenvolveu Covid e foi embora, mas devido ao câncer, né? Então, assim, e por mais que eu
esteja sofrendo demais, é ela que está sofrendo muito mais do que eu. E eu virei para ela e falei, você tem que tentar entender que agora a gente vai ter que trabalhar esse luto, ela é minha paciente. Aí eu estou ajudando, botando a mãozinha dela aqui para eu poder dar suporte a ela. Não é análise nesse momento, é uma questão de ajudar ela a passar por essa fase tão difícil. Vai ter um tempo, e ela também é muito colorida, vai ter um tempo que ela vai ter que se abster de algumas coisas para poder entender. Então, por que a gente não respeita? Algumas pessoas chegaram para ela e falaram, sofre não, sua irmã está na glória, sua irmã já está com Jesus. Uma irmã de 33 anos, que ela fez de tudo por essa irmã. A gente está junto há 2 anos, ela está no curso comigo, ela até é dessa turma de hoje. Então, e ela agradeceu muito, porque ela aprendeu a trabalhar a irmã dela enquanto ela estava aqui. Então, nós precisamos ter essa capacidade de ajudar o outro, mas a gente só vai ter isso quando a gente começar a entender que a gente não consegue fazer o outro gostar daquilo que a gente gosta. Eu gosto de franja, eu gosto de franja. Eu aqui em Vitória, sou Vitória do Espírito Santo, onde eu moro. As pessoas falam, a terapeuta da franjinha, não, fica ridículo franja para quem tem mais de 7 anos de idade. Ô caramba, se eu gosto. Você pode achar feio, mas eu gosto dessa franja. Por que as pessoas querem modificar o outro? Quantas pessoas já mandaram cortar o cabelo? Aí agora vamos para o terceiro assunto. Ontem, como sempre, nos domingos, como sempre, como de padrão, domingo, sábado e domingo, a Kênia Adriele não cuida do Instagram. E Aron, ela não cuida do Instagram. Quem cuida sou eu. E sempre, como de costume, no domingo, eu sempre vou fazer uma postagem de política. Sempre. Eu sou um ser político, na verdade, todos nós somos seres políticos. Não estou falando de partido. Todos nós somos seres políticos. Desde o dia que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro saiu, eu tenho tentado entender por que eu não conseguia ver ele como eu vejo agora. Porque a questão não está nele, a questão está em mim. Por que eu não conseguia enxergar? Então eu já cheguei a várias conclusões. E ontem à noite, como sempre, fiz uma postagem que agora ele é blogueiro da revista Cruzoé. E aí ele tá assim, teve um vídeo que ele foi colocado, que ele estava de máscara, ele tira a máscara. Gente, ele ficou 1 ano e pouco no governo do Bolsonaro sem ser posicionado daquele Bolsonaro ano passado, na época do Vaza Jato, apoiou ele desesperadamente. Se o ministro da Educação saiu, foi porque vazou aquela reunião. Esse Sérgio Moro está mostrando que ele é um asco de ser humano. E Furlan Neto, nosso psicólogo Furlan Neto. E aí eu fiz a postagem ontem falando do período lá do Hitler, que compara o Hitler a Bolsonaro, mas Bolsonaro está proibindo a gente de quê? Bolsonaro, falaram que ele ia proibir de ter mídias sociais, ia matar homossexuais, Bolsonaro não está fazendo nada, Bolsonaro valoriza a democracia. Só que Bolsonaro sendo Bolsonaro, eu votei nesse Bolsonaro sendo Bolsonaro. E quando ontem eu vi a postagem que ele falou, ok, se o Flávio Bolsonaro fez coisa errada, eu gosto muito dele, mas ele vai ser punido. Fiz essa postagem também. E falei do período do Holocausto lá, como tudo começou. Muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu faço doutorado na Argentina. A Argentina é um país que está indo. Você sabia que as pessoas com riqueza lá, o governo já está confiscando? Socialismo, comunismo. Eu vou lá em julho fazer. Daqui a 1 ano eu vou fazer. Eu não quis fazer online, eu vou fazer presencial. Coisa horrível, uma coisa horrível. Então, será que é isso que você quer que o Brasil se torne? Um comunismo e um socialismo? E eu vou falar de política. Todos os... Isabel, minha querida professora Isabel, e eu vou falar de política quantas vezes eu tiver no meu cérebro trino, desejo e vontade. E quero fazer um convite a você que me segue. Nós estamos chegando a quase 30 mil inscritos aqui no Instagram. Lá no canal de YouTube eu estou com chegando a 175 mil inscritos. Então, você
Se acha que eu não tenho que falar de política, recolha-se a sua opinião. Eu não quero saber da sua opinião. Se você gosta ou se você não gosta, sinta-se à vontade para na sua página falar ou não. Nessa página, no canal de YouTube, no Facebook, no LinkedIn, nas mídias que eu tenho. Eu falarei quantas vezes eu achar que é cabível. Eu sou psicóloga, psicanalista, economista, teóloga, mas antes de ser qualquer formação que é externo a mim, eu sou uma cidadã brasileira, que eu quero que a democracia se cumpra. A Constituição de 98, ela tem que ser válida. Ninguém pode calar nossa boca, porque o direito de falar é de qualquer pessoa, por mais que eu seja de uma profissão, que os meus colegas psicólogos, eles são tolhidos porque é feita uma lavagem cerebral por esses conselhos. E aí as pessoas acham que Bolsonaro é fascista, machista, racista, mas não é ele que está impedindo a liberdade. Por que o STF só está proibindo, só é fake news as pessoas que são bolsonaristas? Se tiver coisa errada, tem que aparecer. Eu não quero Queiroz livre, mas vocês têm que entender que até quinta-feira à noite, Queiroz não tinha mandato de prisão. Aquele estardalhaço todo que foi feito é midiático. E se eu tenho inteligência para ver isso, pode ser que algumas pessoas não tenham essa coisa investigativa que eu tenho, porque eu sigo vários canais de política, porque eu gosto, sempre gostei, desde que eu me entendo por gente. Eu não vou para a política porque eu tenho um temperamento esfuziante, pode ser que alguém me mate, porque eu não me calaria, e eu não quero me corromper, sabe? Mas eu sou um ser político. Então, se você não gosta, saia do meu canal. Não fica nem no Instagram, nem nas outras mídias. Para que você vai ficar se machucando? Não venha calar minha boca. Não venha falar que eu não posso falar ou eu posso falar. Eu não vou em raio de página de ninguém falar que a pessoa pode ou não fazer. Aqui, eu seguia o Sérgio Moro quando ele furou o olho de nós brasileiros. Que ele furou o olho nosso, de nós brasileiros. Ele furou o olho de cada brasileiro, sabe? Então, as pessoas têm que entender que eu sou livre. Nós vivemos num país democrático de direito. Eu não sou psicóloga regida pelos conselhos. Eu sou psicóloga regida pelo que eu acredito. O conselho pode ser esquerda, ele pode ser o que ele quiser. Eles são livres também. Tem psicólogo que quer ser esquerda, tem psicólogo que quer ser direita. As pessoas são livres. Nós vivemos num país democrático de direito. Eu posso falar o que eu quero. Eu não posso ofender as pessoas. Eu não posso desqualificar as pessoas. Mas eu posso falar que o Sérgio Moro foi o grande fiasco. Foi a grande decepção. Olha a diferença de Sérgio Moro que sai e o Taixe que sai. O Taixe continua clássico. O Abraham não, porque ele teve que sair. É um exílio forçado pelo STF, porque aquela reunião não era para ser pública. Aquilo é o que a gente fala dentro de casa. A reunião foi feita num local fechado, mas quando o Celso de Mello coloca, ele tinha que colocar só um pedacinho, que era a questão que o Sérgio Moro estava falando. Mas Sérgio Moro é tão ardiloso, tão decepcionante, que exatamente, Isabel, Sérgio Moro é porque a gente tinha nós brasileiros, a gente sempre quer um herói, a gente sempre, desde o Ayrton Senna, a gente quer um herói, a gente quer alguém que levante a bandeira brasileira, e simplesmente, quando ele vai e fala daquela reunião, que o Bolsonaro poderia não dar aquela reunião, aquele vídeo era pessoal do Bolsonaro, é igual eu gravar uma aula minha, e depois um aluno obrigar aquilo a ser produto meu, ninguém precisa ter produto. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Quando ele viu aquilo tudo e ele não suportou e ele saiu logo depois dali. Só que tem uma falazinha que ele fala com a Carla Zambelli: se o Bolsonaro colocar quem eu quero, sabe, eu não saio. Que cara... Gente, o cara
O cara chega gigante. O cara chega gigante e sai anão. Sai pequeno. Não estou falando anão no sentido... Então, eu acho que eu gostei demais das postagens que foi feitas, que ele agora é blogueiro da revista Cruzoé. Vai lá no Antagonista, no canal de YouTube, e veja a postagem dele. Ele tá com não sei quantas dislikes, sabe? Olha a posição da Alexandre Garcia, que ele defende, que é de Brasília com Alexandre Garcia. Então, nós temos que ter... Que bom, Carla, que você nunca se simpatizou com o Moro, mas eu tinha uma admiração. Então hoje eu não sou traída, mulher traída, não. Eu fico analisando por que ele fez isso e por que eu caí, já que eu sou analítica. Por que eu caí? Mas até o Bolsonaro caiu. Então, aí eu volto um pouquinho, quando ele se ofereceu no segundo turno, que ele vai no hospital ainda. Bolsonaro estava lá, tinha voltado para o hospital. E ele se oferece. Gente, é decepcionante, é decepcionante. Então, falar do juiz, ex-ministro Sérgio Moro, quantas vezes eu quiser, o Weintraub, eu não sei falar esse nome, Abraham, o ex-ministro da Cultura, ele teve que fugir do Brasil. Gente, o senador do Espírito Santo, que não é o querido Marcos Duval, é o outro, pediu o passaporte dele. Vocês já pararam para pensar? Esse cara estava quase sendo preso 10 anos, que essa é a cadeia dele. Igual, eu não sou nada favorável a essa moça que está presa. Eu acho ela uma baderneira, tanto que ela era esquerda. Eu vejo que ela quer chamar atenção. Eu já vejo essa moça dos 300, que ela está presa, sabe? Mas assim, e aqueles dois que foram debaixo do prédio do Alexandre de Moraes, falar, debaixo do prédio, estão presos, em cadeia. Vocês acham que é justo isso? Tá por isso aqui, ó. Tá por isso aqui. O STF se tornar... Porque, na verdade, a gente vive um regime triuno, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O STF, eles não são nenhum desses três. É o Maia, o Alcolumbre e o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O STF, eles não foram eleitos por ninguém. Eles foram escolhidos. Agora, o Alexandre de Moraes, ele ficou no lugar de Teoriza Vasque, que morreu lá em Angra. Então, gente, o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo com o nosso Brasil? Eu vi o Brasil sendo governado pelos militares e eu nunca vi. Você sabia que só morreram 400 pessoas na época do regime militar, que falam que foi ditadura, 400 pessoas, 200 pessoas acharam corpos, 200 não acharam. E agora? A gente está por isso aqui, para perder a democracia conquistada em 98, que está na Constituição. Nós somos livres. E aí, quando o Moro vai e fala que ele foi obrigado a ser padrinho de casamento da Carla Zambelli, gente, é decepcionante. E se você não gosta de saber que eu, como psicóloga, como economista, como psicanalista, como doutorando em psicologia com abordagem psicanalítica, posso falar de política? Eu não tenho partido político, eu não tenho político de estimação, tanto que nenhuma pessoa que votou em Bolsonaro tá Queiroz livre, não, se ele errou, ele que pague. Mas vocês já sabiam que lá no Rio já investigaram as contas do Flávio Bolsonaro e viram que lá o patrimônio dele voltaram 5 anos, está compatível. Então, por que a mídia fez aquele estardalhaço com filmagem, como se ele fosse fugitivo? Aqui tem muita coisa por trás, que a gente não sabe, tem muita coisa por trás. E se eu tivesse que, de novo, votar no dia, se hoje fosse se amanhã fosse 28 de outubro de 2018, de novo eu votaria 17. Jamais votaria Haddad, jamais. Haddad, ele tem 40 processos que ele está respondendo. Quantos processos o Bolsonaro está respondendo? Só daquela deputada que ele chamou lá de feia. Então, vamos parar com isso de vir nos comentários, porque quem responde aqui é a Débora, que é minha assessora que responde. Vamos parar de vir aqui falar, você não tem que falar de política. Você
que não é vocês não, porque não é vocês, né? Você que está ouvindo esse vídeo, que não tem que chegar a falar que eu... Quem é você para me calar? Quem é você? Você é o que? O STF que está calando o Terça Livre? Você é o STF que está calando os deputados bolsonaristas? Você é o STF? Então você se intitula quem? Alexandre de Moraes? Me economiza, não me gasta não. O vídeo de hoje é para falar, não gosta, porque você gosta do que eu faço, do saber que eu passo, né? Porque eu passo saber. Eu passo muito saber, eu não tenho compromisso de segurar o saber em mim, eu passo, eu gravo várias aulas, eu passo. Você tem de graça que é as coisas, mas você quer que não incomode seu ouvidinho fofo. Ideias brigam, não tinha seu pai e sua mãe na construção do superego, não ensinaram você isso, que ideias brigam. Exatamente, Isabel, os incomodados que se mudem. Tá incomodado? Vaza. Se você dá conta de continuar sabendo que eu sou fechada com o Bolsonaro, meu corpo tá fechado com o Bolsonaro até o dia que ele furar meu olho, como o Moro furou. Eu não tenho político de estimação. Então, vocês não, gente, né? Vocês, quem tá ouvindo acaba levando o esculacho de quem não tá. E aí a Débora colocou vários nesse vídeo que eu postei ontem à noite. Porque quando faz política sou eu que tô fazendo, né? Kênia não. Kênia só faz das coisas da psicologia e da psicanálise. Então, para de ser ingênuo. E aí você vai investigar as pessoas. É um bando de funcional. Essa é a menina. Sumiu. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu quero concluir esse vídeo falando uma coisa aqui para vocês. 10 coisas, não é isso? 10 coisas que exige talento zero, que você tem que desenvolver. Pontualidade, honestidade, esforço, entender seu rosto. Essa linguagem corporal aqui, essa linguagem... Isso aqui, ó, gente, entender quem está na sua frente, para você não ser mais enganado. E olha, gente, que eu sou uma pessoa que eu estudo e fui enganada pelo Moro. Energia, atitude, foco, flexibilidade, fazer sempre mais e estar preparado. Não era isso que eu ia mostrar, não, mas eu entrei aqui. Eu quero te dizer isso aqui, ó. Isso aqui que a Kênia, aí é a Kênia Adriele. Por trás de toda pessoa bem-sucedida existe ela mesma. Existe ela mesma. Eu sou uma pessoa que eu caminho muito. Obrigada, Ana Paula, que tem 3 ou 4 anos que você começou a me seguir, a sua vida mudou. É isso que é impagável, gente. É isso que é impagável. É saber que eu posto aulas, eu tenho maior vontade de mudar as pessoas, eu tenho a maior vontade que as pessoas tenham essa vida que eu tenho, que eu tenho essa felicidade. E eu também abri isso aqui, ó, um grupo de supervisão para psicólogos e psicanalistas. Isabel, vem fazer comigo a supervisão no dia 27 de julho. Você que está formando em psicologia, minha psicanalista maravilhosa. 27 de julho começa, uma vez por mês, um grupo de supervisão onde eu vou explicar e eu vou ensinar a psicólogos e psicanalistas a ter ferramentas para poder transformar as pessoas. Deixa eu ler um pouco aqui desses comentários, tantos comentários. O Neuroexperto manda um WhatsApp para Débora avaliar, 2799-505-1960. Doutora, até minhas filhas te conhecem pelo fato de ter ouvido o dia todo. Doutora, a verdade confronta, por isso dói muito. Parabéns, obrigada, Kátia. Lindo depoimento da Ana. Tereza! Ih, Tereza, Ana falou alguma coisa, deixa eu ver quem é a Ana. Descobri a doutora faz 2 semanas, grande descoberta, obrigada, Papires. O seu saber me transformou. Ana, gente, que linda, é isso, né, Tereza? Tereza Lima, a gente vai fazer um live quinta-feira. E a Tereza Lima, ela é uma doutoranda em psicologia também comigo na Argentina. Em julho a gente vai estar junto, eu, ela e Edna. Foi ela que falou que ela ia estar e eu falei assim, eu também quero estar.
com ela, porque eu amo a Tereza. Eu amo a Tereza, eu amo a Edna. Através da Edna eu conheci o Marcelo Nilo. Através do Marcelo Nilo eu conheci a Alejandra Porras. Sexta-feira vai ter uma entrevista. A Alejandra Porras vai me entrevistar. Ideia da Tereza Lima. Tereza Lima é aquela psicóloga brilhante que compartilha meus posts de vez em quando. Eu fico impressionada com as pessoas, como elas são. Deixa eu ler aqui. Aron é um querido que está sempre comigo. Sueli Vidal falou: nós podemos ter opiniões diferentes, o que não podemos é faltar o respeito um pelo outro. Exatamente, Sueli. Ninguém precisa pensar como eu, mas as pessoas não podem simplesmente achar que eu tenho que falar o que elas querem. Gente, que mundo é esse? A gente vive num país democrático de direito. Eu posso falar o que eu quero, desde que eu não ofenda as pessoas, não desqualifique, não maltrate as pessoas, mas eu posso falar das minhas opiniões. Obrigada, Yazava. Você é linda por dentro e por fora. Obrigada. Seja forte e corajosa. Quando nos posicionamos a favor, somos atacados. Eu não estou preocupada com ataque, não, porque nem sou eu que respondo. Eu não estou, de verdade eu não estou, não me importa. Eu não me importo o ataque, eu me importo da pessoa achar que ela tem direito de vir na página do outro, achar que o outro tem que fazer o que ele acha que é certo. Aí foram 3 ou 4 comentários nesse último post de ontem. E aí eu falei: Débora, responde aí o que você quiser. Mas eu falei: hoje eu estou aqui nesse aula de mecanismos de defesa, eu quero falar isso para vocês. Não vem falar o que vocês acham, não. Vai lá e cria seu canal de YouTube, cria a sua página, faz uma defesa para Moro, vai lá e segue a Joyce, segue a Sérgio Moro, o antagonista. Segue quem você gosta, gente. Mas acontece que essas pessoas são assim, elas querem ficar, mas elas querem manipular o outro. Bem típico de quem é manipulador. Então, doutora, não entendia de política, agora com você estou gostando. Sigam a Bárbara do Te Atualizei. Bárbara do Te Atualizei, tem um mês mais ou menos que ela foi em Brasília, ela fez uma entrevista com o Bolsonaro. Sigam a Bárbara do Te Atualizei. E por que eu gosto da Bárbara do Te Atualizei? Porque a Bárbara do Te Atualizei, ela é engraçada, ela tem umas coisas engraçadas demais, ela é bem humorada e ela é irônica e ela vai falando de política desse jeito. A Bárbara do Te Atualizei. Siga o Kim Paim. Eu nem gostava muito do Kim Paim, mas porque eu não gostava daquela entrada meio fúnebre dele, mas eu comecei a ver que ele é muito conteudista, que ele tem. Então siga a Bárbara do Te Atualizei. Bárbara do Te Atualizei é aquela menina que dá vontade de passar uma tarde com ela conversando. Uma menina inteligente, uma menina que sabe falar de política, uma menina inteligente e uma menina que está chegando a quase 1 milhão de seguidores no canal de YouTube, sabe? Aí eu vejo as pessoas que são verdadeiras crescendo e essas pessoas que surfaram na onda do Bolsonaro caindo. Aí tem várias pessoas. E teve um vídeo que eu vi ridículo. O vídeo que eu vi do Nando Moura falando mal da Bárbara e falando assim: que se você me processar porque eu tô falando mal de você, pode saber que eu te processo. Gente, a boçalidade é tão grande que eu não consigo entender. Aqui a Joyce Hasselman, ela foi desmascarada no que vazou na CNN e na Record. Ela foi desmascarada, ela perde seguidor dia após dia. Dia após dia ela perde seguidor e ela não consegue se ver. Então, por favor, eu gostaria que você tivesse esse respeito pelas pessoas. Não é por mim não, sabe? Porque por mim, a gente não responde comentário mesmo, eu não respondo comentário em canto nenhum, porque eu não vou perder meu tempo precioso respondendo comentário. Mas eu gostaria que você tivesse respeito pelas pessoas. Gente, não é vocês que estão aqui ao vivo comigo, não estou falando para vocês, mas eu estou falando para as pessoas que depois que meus vídeos chegam a 2.000 visualizações aqui no Insta. Eu acho muito legal isso. Tem vídeos que estão, assim, é maravilhoso isso.
É maravilhoso você saber que você está alcançando. O vídeo que eu fiz ontem de inveja, eu estudei para fazer o vídeo. Eu estudo, eu sou comprometida com as pessoas. Mas aqui, não vai na página dos outros falar o que ele deveria ou não deveria falar. Porque você não é pai e mãe de ninguém. A gente só pode fazer isso até 12 anos, quando a gente é pai e mãe das pessoas. Depois disso, a gente não pode mais fazer. Então, com certeza, a gente precisa amadurecer. Felipe Vaz escreveu: com todo respeito aos homens, mas se tivesse homens com essa maturidade, acredito que muita coisa seria diferente. Felipe, por isso que a doutora Alejandra Porras, falou que ela topa me entrevistar sexta-feira, porque ela falou: Cássia, o mundo da psicanálise é um mundo masculino, é um mundo que as mulheres não têm esse empoderamento, elas não têm essa coragem, porque para ter essa coragem você apanha pra caramba, mas eu apanho, ó, desde sempre. Tem a médica, doutora Lara Molim, que ela vai fazer um live comigo domingo. E ela tá fazendo a prova de residência em psiquiatria, tá no final. Eu chamei, porque ela é muito competente. Aí ela foi botar, que ela é médica psiquiatra já, alguém foi lá e criticou ela. Eu falei: se prepare para o mundo das pessoas que começam a fazer sucesso. Porque o mundo das pessoas que fazem sucesso é um mundo que se leva pancada de manhã, de tarde, de noite. Aqui no Espírito Santo, fora do Espírito Santo, seja na Argentina, o que eu mais ouço de pessoas fracassadas é que eu sou charlatã. Então, charlatã em qual parte? Eu tenho curso de psicologia, de psicanálise, economia, eu sou estudiosa, estou fazendo doutorado em psicologia, neurociência. Hoje voltei a fazer as aulas de neurociência, que eu tinha dado um tempo, que eu estava ficando meio sem tempo de estudar. Então, Cristiano, meu paciente online, querido, meu paciente online. Então, você apanha. Se você se destaca, se sua árvore começa a ter frutos, as pessoas começam a jogar pedra para poder cair os frutos. Normal. Então eu apanho há tantos anos que eu acho que eu já fiquei calejada. Nada quase me abala. Vai me abalar se um dia vier da minha mãe, do meu marido, do meu filho, da minha nora, dos meus amigos queridos. Agora, de quem eu não conheço, pode jogar pedra. Quanto mais bate, mais massa de pão for, mais eu cresço. Bater em mim é igual massa de pão. Então, eu não tenho medo, porque eu não estou fazendo nada errado, mas eu tenho medo do Brasil se transformar numa ditadura. Eu tenho medo do Brasil se transformar no que está transformando a Argentina. Eu, em janeiro não, porque o Macri já tinha perdido, mas em julho do ano passado, a gente foi lá, eu e meu marido fui estudar, e eu conversava com as pessoas da Argentina perguntavam em quem eles iam votar. De 10 pessoas que eu conversava, 7 falavam que ia votar na Cristina. A Cristina é a vice do presidente da Argentina. Eu falei: você tem coragem de trazer a esquerda? A Cristina está respondendo mais de 10 processos de corrupção. Você tem coragem? Mas ela cuida dos pobres. O único pobre que ela cuida é ela mesma. A gente tem que perder esse perfil de achar que o Estado tem que dar tudo pra gente. A gente paga os impostos, o Estado devolve para os funcionários públicos, mas eu acho que as empresas estatais, as empresas do governo, salvo algumas, elas têm que ser vendidas, sim. Olha, eu trabalhei eu fui estagiária e depois trabalhei numa empresa de energia do Espírito Santo que era estatal. E aí eu sou economista e eu trabalhei como compradora. Eu trabalhava comprando essa lei 866, que continua sendo a mesma. E aí, uma das coisas que eu achava insuportável, tinham 10 compradores. Por mês, cada comprador analisava 10 processos. Eu sempre fui acelerada. E os outros, cada comprador analisava 10 processos. E eu, em média, 90, 80. Um dia, o meu, que era na época era gerente, chamou chefe de departamento, chamava assim. Ele me chamou e falou: Cássia, a partir de hoje você vai ter que analisar 10 processos. Eu falei: eu vou ter que analisar 10 processos por quê? Porque as pessoas não te acompanham. Então você vai ter que descer e analisar 10 processos. Eu falei: não é mais fácil eles tentarem analisar 15, 16, 17? Eu lá, novinha, 23, 24 anos. Ele falou: não, porque as pessoas não têm a sua força. Nesse dia, eu tinha 24, 25 anos, não tinha filho, não tinha nada. Eu virei e falei:
eu vou trabalhar aqui um tempo. A Excelsa não será o final da minha carreira, nem o meio da minha carreira. E aí eu pedi para ir ser transferida para a área financeira, porque eu já não dava mais conta disso. Era política de corta-cabeça. Quem se destacava, eles cortavam cabeça. Tinha 5.000 funcionários a Excelsa, quando eu trabalhei lá. 5.000 funcionários. Hoje tem 800 funcionários. Eu saí de lá tem muitos anos. Meu filho tinha 2 aninhos quando eu saí de lá. Muitos anos. Nem tinha 2 aninhos ainda. E simplesmente eu escutava. Ou então em reuniões, e tinha reuniões dos compradores, aí o chefe falava, Cássia, você vai ser a última a falar. Eu falei, por quê? Porque eu sempre cheio de energia, sempre dopaminérgica. Porque você dá muitas ideias, você tem que deixar as pessoas dar ideias. Aí eu falava, cara, não aproveitavam minhas ideias. Simplesmente eles achavam que aqueles que não produziam tinha que ser o respeitado. Isso é a política das empresas estatais. E as empresas que têm essa política é demais, sabe, pra mim. Então, com 32 anos eu comecei essa carreira minha. E cada dia eu tenho uma ideia diferente. Igual agora eu tive a ideia de criar o grupo de supervisão para psicólogos e psicanalistas. Por quê? Porque eu vejo que muitos psicólogos estão me procurando nesse momento de quarentena para fazer terapia de grupo. Eu estou no 5º grupo, dia 2 agora, começa o 5º grupo de terapia, que dura 5 meses. 5 meses não, desculpa gente, que dura 8 meses. E com isso, muitos são psicólogos, são psicanalistas, e estão lá e não se desenvolveram e falam que não conseguem ajudar os pacientes. Isso foi me dando um incômodo muito grande. Então eu quero ajudar psicólogos e psicanalistas. Eu quero ajudar as aspirantes em psicanálise de todo o Brasil. Só que o grupo vai ter 15 pessoas, não pode ter mais do que 15. Vai ser na plataforma Zoom, a plataforma que está tendo aula aqui, ó. Está tendo aula aqui, ó. O Henrique está dando aula aqui, ó. Esse é o Henrique, está dando aula. Deixa eu mostrar aqui os aluninhos. A gente já está com 21 alunos. Ó. E está dando aula. Deixa eu falar um negócio aqui, gente. Vou falar um negócio aqui. Rapidinho. Deixa eu falar um negócio aqui. Henrique. A gente vai ver que é um pouco diferente. Henrique. Isso é uma ideologia. Henrique. Né? Também, não é uma religião, não é só um misticismo, mas é uma ideologia. Antes de tudo, é uma ideologia. Henrique. É uma ideia, é aquilo que o Fantasma falou. Cara, essa ideia, essa formação ali foi muito interessante, todo mundo caiu, né? Todas as orelhas caíram, né? Então, Henrique, deixa eu fazer. Ali, de repente... Henrique, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Eu tô fazendo um live, mas ninguém pode fechar a câmera. Vocês estão tendo aula de aspirante psicanálise. Ninguém pode fechar a câmera, por favor. Singrid, Aija, Clarissa, abre a câmera, por favor. Ninguém pode fechar, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui, Henrique, eu tô fazendo live. Vocês não estão, vocês têm que abrir a câmera porque o Henrique precisa ver vocês. Vocês são aspirantes em psicanálise. Atrás de você está seu marido, Aija? Esse é o Cláudio. Tem que fechar para ver todos, é isso? Não, eles que tem que... Eu fechei um pouquinho porque ele está jantando e ele não consegue entrar na mesa de jantar. Então ele está jantando aqui no escritório. Aí fica uma movimentação. Só não tem problema não. Passando a comida, por isso que eu fechei. Clarissa e Singrid. Singrid, abre a sua janela. Tá bom, gente? Vou continuar meu live. Obrigada, Henrique. Obrigada. Então, continuando nessa questão, nós vimos um grande... Tá vendo, gente, como que tem que tomar conta? Eles são futuros psicanalistas, já estão formando aqui uns meses e estão desse jeito. A Beatriz falou, Cássia, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, sou psicóloga e aprendo muito com essa leveza de vida que é a própria da Cássia, que conheci 2 semanas. Autenticidade, pureza de alma, tu é lindo, um ser humano nobre. Obrigada. Vem fazer supervisão comigo. Então, gente, vou ver se tem perguntas aqui, porque eu preciso fazer minha aula, gente. Ficar aqui, eu fico 1 hora falando, do jeito que eu gosto de falar. Você é autêntica, parabéns pela coragem. Então não tem perguntas, né? Ninguém tem perguntas nenhuma. A quarentena foi uma oportunidade de Deus nos deu para buscarmos outras prioridades. Existem várias prioridades, Ana.
Deixa eu ver. Mas os inteligentes se sobressaem e os que não querem buscar conhecimento preferem se acomodar. É verdade, Ana. Eu também trabalhei em contas, idem, doutora. A pirâmide do Cássia, eu sou de Campina Grande, Paraíba, meu nome é Danilo. Ei, Danilo. Então, a pirâmide do Brasil é invertida. A gente tem que tentar fazer a pirâmide do país de primeiro mundo. A gente tem que simplesmente fazer a maior em cima e menor embaixo. Por que uma pessoa autêntica é mal interpretada? Aqui, ela é mal interpretada porque as pessoas não sabem tirar as máscaras, né? Vou mostrar não tá aqui não, levei lá pro meu escritório já. Então, na verdade, as pessoas que são autênticas, elas são transparentes. Ser autêntica não é ser mal educada, não é xingar os outros, não é agredir os outros. Ser autêntica é ser autêntica consigo. A autenticidade tem a ver com aquilo que Carl Rogers falou. Autenticidade e inautenticidade, é ser congruente com seus valores, sabe? Então, você tem que saber quem é você. Hoje eu não estou falando de terapia de casais, Joelma, então o assunto não tem nada a ver. Falo um pouco das pessoas. Hoje eu não estou falando de mentira, hoje eu estou falando de ser posicionada com relação à vida. Então as perguntas são com relação a isso, gente, é o que eu estou falando. Hoje eu não estou falando de tag, gente. Tag, eu e a Tereza, a Tereza que está falando. Nós vamos fazer a live, eu tô pensando que nós vamos fazer uma live, quinta-feira, a Tereza vai explicar de transtorno de ansiedade generalizada, mas vai ser quinta-feira, às 21 horas. O melhor da quarentena foi conhecer você, doutora. Obrigada, Maria, obrigada. Então, como vocês não têm perguntas, como não tem perguntas, eu vou fazer minha aula de sábado, que sábado eu vou dar aula de mecanismos de defesa do ego. Deixa eu pegar o livro que eu mostrei. Tem o livro da Ana Freud, que está em PDF na internet, que vocês podem pegar. E esse livro também, ele é fininho, mas ele é muito bom para vocês entenderem um pouco de mecanismos de defesa do ego. Você encontra dificuldade para crescer na psicanálise como mulher? Glória, eu nunca encontrei não, porque eu sou filha de pais empreendedores. Então, como eu sou filha de pais empreendedores, eu desde pequena, eu já fui construída com essa forma de pensar diferente. Então, eu não encontro, porque eu não sofro com a crítica não me destrói, nem o elogio me constrói, sabe? Como eu fui uma adolescente, criança, eu fui bonitinha, até 12 anos eu era bonitinha, mas na adolescência eu engordei, eu tenho 5 graus de miopia, eu usava óculos, meu cabelo era curtinho, e aí eu não tive muita aceitação pela beleza plástica, e eu tive que desenvolver outros valores, senão eu não sobreviveria. Então eu não me importo muito com o elogio nem com a crítica, tanto que de vez em quando aqui em Vitória algumas pessoas que me encontram falam, ai, você é tão linda. Eu falei, beleza, nunca me deu nada não, eu gosto de ser reconhecido pela minha inteligência. Então é uma construção. Então eu, na verdade, nunca sofri não. As pessoas criticam, até hoje eu sou criticada, não pensa que eu não sou não, gente. A quantidade de pessoas que falam que eu sou charlatã, ninguém merece, sabe? Então, quem dera se todo charlatão fosse estudioso igual eu. Vamos lá. Aí a Isava está falando, doutora, com relação à política, vejo muitas mulheres feministas se posicionando contra o Bolsonaro e o governo atual. Porque acho que esse movimento cresce tanto no Brasil pela funcionalidade nas faculdades. Porque as faculdades de área 3, filosofia, sociologia, psicologia, vai fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Lá no doutorado em psicologia que eu faço na UCES, 80% deles são esquerda. Assim, eu reconheço que para mim foi fácil, pela minha construção subjetiva. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Porque, aí a Ana está perguntando, porque às vezes os posicionados são perseguidos? Porque é mais fácil você fazer parte da grande massa. É a política do pão e circo. E o Brasil funciona muito, o Brasil e os países do terceiro mundo, né? A política do pão e circo. A política do pão e circo é quando você dá o trigo, lá do Roma Antiga, e bota pessoas para se divertir na arena.
Hoje eu não estou falando de transtorno do estresse pós-traumático. Já tem um vídeo postado no canal de YouTube que eu falo de transtorno de estresse pós-traumático, Ana Paula. Aí tem que ir lá. Hoje eu estou respondendo essas perguntas do que eu conversei, né, gente? A gente tem que entender que quando a gente conversa uma coisa, as perguntas são inerentes ao que a gente conversou, né? Depois que eu postar o vídeo, Papires, aí você tira print, tá? Que eu já joguei lá pra frente. Vamos lá, últimas perguntas que eu vou aqui pra minha aulinha, pra aprender aqui. Sim, os produtos, dia 2 de julho, começa o novo curso de terapia, que acho que acabaram as vagas. No dia 29 de agosto começa uma nova turma de psicanálise presencial. Dia 27 de julho começa o grupo de supervisão aberto para psicanalistas e psicólogos. Segunda, 29 e 30, tem 2 aulas que vai ser eu e a Alexandre. A Alexandre vai dar a parte de psicossomática, eu vou dar a parte de neuroplasticidade, de epigenética, de neurônio espelho. A gente vai falar por que as pessoas estão adoecendo demais. Ontem eu tive uma aula com a brilhante, sigam ela, Susana Sneiderman. Ela é minha professora, ela é minha supervisora do doutorado. Brilhante. Ontem eu aprendi mais um pouquinho do que é a fase libido intrassomática, que as pessoas ficam fixadas até 40 dias de vida no pulmão e no coração. Brilhante aula. Sigam ela, doutora Susana Sneiderman. Procura ela nas pessoas que eu sigo. Brilhante, doutora Susana Sneiderman, brilhante. Sabe quando acaba a aula você fala assim, meu Deus, que coisa brilhante. Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu ver. A pessoa Vicente, eu penso em fazer um live sobre política de pão e circo, mas eu quero fazer um live com mais consistência, eu quero estudar. Um livro bom para vocês entenderem um pouco da política do pão e circo é 1984, de George Rawls, aquele que também falou do Porcos, aquele que se baseou no Big Brother, aí vocês entendem um pouco, mas eu vou fazer. Doutor, explica o recalque dando um exemplo, mas hoje eu não estou falando de recalque. Sofri com o meu posicionamento na faculdade de psicologia por me posicionar. Você passou por isso na sua formação, mas eu não me importo. Eu não me importo, eu me posiciono no grupo. Ó, a Tereza está nos grupos que eu tô. Eu não me importo. As pessoas me batem, já falei para vocês, eu sou igual massa de pão. Quanto mais bate, mais eu cresço. Não é crescer de assoberbar, não. Eu não me importo, a pessoa bate, ok, ela tá batendo. E eu não vou mudar de opinião porque ela tá me batendo. Para você ter coragem de se posicionar, previamente você tem que ter autoestima, você tem que ter segurança, você tem que ter menos fragilidade no seu psiquismo. Então, sou aluna de psicologia, estou assustada com a ideologia de esquerda dos professores. Qual a dica que você dá para alunos de psicologia com melhor aproveitamento do curso? Ana, eu estudei, já tenho bastante anos de formada, que eu comecei com 42 anos, eu tenho 59, então 42, formei com 42, 47, então eu tenho 12 anos de formada, né? Vou fazer 13 anos de formada. E eu tenho Instituto de Psicanálise há 20 anos. E quando eu fui fazer, eu já tinha o Instituto de Psicanálise. Eu saio muito no jornal. Hoje em dia menos, porque tem menos jornal aqui no Espírito Santo. No mundo tem menos jornal, o papel tá saindo. Tinha que ver como tinha dia que eu saía no jornal, fotos grandes, muito grandes. A minha assessora de imprensa está até ali, fazendo a aula hoje. E eu chegava na escola, ele só faltava falar meu nome pontilhado, assim. Essas pessoas que têm escola de psicanálise, eu fazia de conta que não era comigo, sabe? É a questão de ter autoestima, Aí a Marta está perguntando, por que muitas vezes temos conhecimento, vai passar, mas não conseguimos compartilhar qual o posicionamento. Eu não entendi seu português, Marta, não entendi. Doutora, você pretende algum dia fazer curso para pessoas do Sul? Caso a resposta seja negativa, não conheço nenhuma escola no Sul. Só conheço São Paulo, Araceli Albino. Quando uma pessoa é muito crítica, é porque ela queria estar no lugar do seu? Talvez não. Talvez seja só insegurança. Não importa signo, eu não acredito em signo, Denise. Eu acredito em personalidade, temperamento e caráter. Signo é balela, signo é metafísica, gente. Signo, eu acredito em astronomia. Eu acredito no universo, que o universo existe outro universo. Signo, gente, signo. Eu acredito na ciência, né, gente? Ai, gente.
Não existe. Não existe. A construção de signo é a construção da política pão e circo, gente. Gente, vão estudar, gente. A única coisa que eu acredito é em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito que existe aqui dentro de mim existe um espírito que quando a matéria, igual a irmã da minha aluna, ela morreu essa noite. Então eu acredito que aquela etérea dela, que o lado espiritual dela está junto de Deus. Isso que eu acredito. Agora não acredito em signo não, gente. Não me gasta não, gente. Me gasta não. Eu acredito que existem os planetas. Eu acredito que estão descobrindo outro universo. Eu acredito no buraco negro, que o Einstein já falava. É isso que eu acredito, gente. Sabe? O meu signo é o signo de Deus. Eu sou marcada por Deus. Qual é seu signo? De Deus. Existe esse signo na astrologia? Então, ovelhinha de Jesus. Ai, gente. Me economiza, né? Me economiza, gente. Me economiza, não me gasta. Gente, e aí? Última pergunta. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não, sem pergunta na interrogação. Quinta-feira tem live com a doutora Tereza Lima. Sexta tem live doutora Alejandra Porras me entrevistando. Carol tá perguntando, doutora, qual o melhor conselho para quem vai começar a estudar psicologia em breve? Ter coragem, porque você vai apanhar. Você acredita no universo pode influenciar a nossa vida? Não, Cris, não. Isso é papo Gente, isso é papo dos terapeutas holísticos, gente. Não, gente. Não, eu acredito que a nossa família influencia a nossa personalidade, nossa família de origem. Aguinaldo, aprendi muito com a sua aula sobre sonhos. Obrigada, Aguinaldo. Obrigada. Me economiza, não me gasta, virou um jargão aqui em casa. Gente, vamos lá, deixa eu voltar aqui bem atrás, deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu esqueci de ler. Então, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta. Tem 3 perguntas. Eu estou estudando psicologia e tenho me sentido tão leve, mas quando vou à igreja é tantas regras. Mas é bom ter igreja, Vanesca, é bom. Doutora, pessoa com temperamento. Hoje eu não estou falando de temperamento. Lá no canal do YouTube tem vários vídeos de temperamento. Valesca, acho que é Valesca. É bom ter igreja, é bom porque tem pessoas que não têm a construção do superego, que a família não construiu o superego, porque o superego é construído com declínio do complexo de Édipo. Então, muitas pessoas não fizeram o corte da castração. E aí, na igreja, a igreja funciona como superego externo. E é melhor ter as igrejas como superego externo do que não ter. Porque eu estou falando igreja no sentido de templos religiosos, porque uma coisa é fé. Deus não destrói as pessoas. O que destrói é essas brigas em função de um D minúsculo. Mas é bom, porque é melhor que abra 1000 igrejas do que um baile funk. Na igreja, as meninas jovenzinhas de 15, 16 anos não vão sem calça para fazer dançar. Sabe? Então, e lá nos bailes funk elas vão e olha o que acontece. Olha essa música da Luísa Sonza, não sei como é que fala o nome dela. Assim, na hora que eu vi, falei, gente, a menina tão lindinha, com a banalização do corpo. Tá acabando o live, gente. Conheci a doutora em um vídeo. Obrigada. Doutora, aprendi muito com Perdi Vai Salvar. Eu falo pro meu filho para ele parar de filosofar. Gente, caramba, eu falei 1 hora, eu ia falar meia hora. Então, gente, doutora, fala sobre o corte da castração. Tem vários vídeos lá. Bota função materna e função paterna no meu canal de YouTube. Tem um monte de vídeo lá. Indico um livro sobre posicionamento. Os livros de economia, aqueles livros de negócio e economia que eu posto de vez em quando, uma série, que não está aqui, é porque está lá no meu escritório. Então, a senhora tem me ajudado. Obrigada, Jaciara. Gente, se for possível, quando acabar esse live,
Compartilha ele para todo mundo, para ver se as pessoas entendem que elas não têm que se meter na vida do outro. A gente não pode se meter na vida do outro. Tá proibido de se meter na vida do outro. Deixa o outro ser o que for. Se os homens querem casar com os homens, problema dos homens. Se as mulheres querem casar com as mulheres, problema das mulheres. Se a mulher quer casar com o homem, problema deles. Vamos tentar um respeitar o outro, gente. Vamos respeitar. Jesus, talvez se voltasse na terra hoje, ia ser condenado pelos seus, porque falta respeito. Respeito é respeitar o que a pessoa pensa, né? Tenta me respeitar. Eu vou falar, eu sou fechada com o Bolsonaro. Tô fechada com o Bolsonaro, eu acredito. Eu acredito que ele tenha, se não for dessa vez, quando vai ser? E se ele sair, quem que a gente vai botar no lugar? Pensa nisso, tá? Gente, obrigada. Obrigada por todos vocês. Obrigada por seja tia Tereza até quinta no nosso live. Obrigada a todos vocês. Vai acabar o live. Obrigada, gente. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Beijo, gente. Beijos a todos vocês. A gente tá com um bom número. Tchau, gente. Tchau. Tchau.